coloque a sua fé em ação. A fé que ela é verdadeira, ela transforma os corações. Exercite a sua fé. Ore e peça ao Senhor para que Ele te dê direção a partir do Espírito Santo. Ora e peça ao Senhor para que Ele provoque em você coragem para fazer pequenas ou grandes coisas. A verdade é que nós conseguimos gerar testemunho, mas nós não gostamos de passar pelo processo de gerar testemunho. E o processo exige de nós fé. É muito fácil eu contar um testemunho, mas esse processo existe uma confiança. Pratique a sua fé nas pequenas coisas. Você quer casar? Cara, marca a data do casamento. Pô, você acredita que você vai conseguir ter uma família? Procure alguém, mas seja alguém que é usado por Deus. Tome passo. Você quer, cara, trocar de carro? Comece a pilotar um carrinho de mão. Faça a carteira de habilitação. Mas tenha fé que o Senhor, Ele vai abrir portas. Quando você honra alguns princípios, esse princípio Ele te honra. Mas quando você quebra princípios e valores, os mesmos princípios quebram você. Então eu já quebrei muitos princípios e esses princípios me quebraram. Mas hoje se eu colho muitas bênçãos é porque lá atrás eu plantei muitas bênçãos. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é Jardim Anacleto. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala sobre cosmovisão bíblica, sobre ciência, religião, tecnologia e todas as esferas para viver na grande comissão. Faz favor pra gente, faz os 3 Cs, curte, comenta e compartilha, porque a plataforma entende que isso é relevante e o assunto de hoje é relevante, você tem que acreditar, porque hoje é sobre fé. Nós queremos falar sobre sola fide. No último episódio, a gente falou sobre as 5 solas propostas por Lutero e sola fide, somente a fé, é uma dessas propostas, é uma dessas solas. O que o povo acreditava na época? Que você tinha a salvação através das indulgências, da sua fé e da obra. Então, essas 3 coisas eram uma somatória que levavam a pessoa a ter salvação. Mas Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz para a gente o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Existem 3 pilares que nos fazem entender o que é a fé. A primeira coisa é que a salvação, ela vem e a justificação também vem através da fé. Olha só, Romanos 3 e 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, a salvação ela é um presente recebido pela fé e ela não é uma recompensa conquistada. Mas a salvação é esse presente. Se você crer no Senhor Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé, você será salvo nele por meio dele. Faz o que eu estou falando? O segundo pilar é que a fé verdadeira gera obras. E aí as pessoas às vezes confundem esse texto, mas Tiago 2,17 diz o seguinte: a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Ou seja, Lutero está dizendo para a gente, e Paulo também está dizendo para a gente, que as consequências de ter uma fé é uma condição para ser salvo. Mas, quando eu tenho fé, voluntariamente e automaticamente eu gero boas obras. Então, as obras, elas vêm acompanhadas de quem crê, de quem tem fé. Então, eu não posso falar de algo que eu não acredito. E eu não consigo manifestar algo que eu não acredito. Porém, se eu vivo em fé, se eu confio no Senhor, eu vou gerar obras, ações a partir disso. Faz sentido o que eu estou falando? O terceiro tópico desse pilar é que a fé traz ou é como a confiança. Então, a palavra fé aqui, em tudo que nós estamos falando, ela não é apenas crer em Deus, mas é confiar, crer, acreditar em Cristo Jesus de uma forma plena, ou seja, entregando a nossa vida a Ele. E viver em fé nem sempre é fácil. Viver em fé não é uma das coisas mais tranquilas de se fazer, mas ela é natural de quando você acredita em Jesus, de que você sabe que você é salvo por Ele, e as obras, as atitudes, elas são naturais quando você exerce uma fé sobre Ele. Eu lembro que quando eu comecei
a minha graduação, eu recebi uma palavra de Deus de que eu seria sustentado pelo Senhor, de diversas maneiras. E o curso que eu fiz, ele foi decidido baseado também em uma palavra que eu recebi da parte do Senhor, um direcionamento a partir do Senhor. E aí eu lembro que em um dos dias eu fui para a faculdade, e aí todo cara, depois dos 8 anos, ele quer ser meio independente e tudo mais, e eu confesso para você que eu era bem orgulhoso naquela época. E eu fui para a faculdade, eu ganhava muito pouco, mas naquele dia eu fui com apenas R$ 4. Eu tinha que passar o café da manhã, o almoço, o café da tarde e voltar para casa. Então eu tinha que ficar o dia inteiro com apenas R$ 4. E na universidade tudo é um pouco caro, inclusive as comidas. E aí chegou o intervalo, eu quis muito tomar um café e o café era R$ 1,90, então você faz a conta de quanto que eu já gastei só naquele primeiro café, sem comer nada, só o café. E eu lembro que, orgulhoso, eu queria dizer que eu tinha dinheiro e não contei para minha mãe, nem nada, nem levei marmita. Mas eu estava crendo que o Senhor me sustentaria de todos os modos. E chegou na hora do almoço, nós estávamos numa sala onde a gente almoçava junto com o pessoal da faculdade, que a gente chama de RU, que é o restaurante universitário. E aí eu falei e eu orei, Senhor, eu vim aqui para a faculdade, o Senhor disse que ia me sustentar e eu estou passando fome. Eu preciso que o Senhor me ajude. E aí eu lembro de sentir no meu interior uma voz me dizendo, vai até o mercado e peça sua comida. E eu fui até lá. Chegando no mercado, eu encontrei lá na praça de alimentação uma lasanha, coisa mais linda, gosto muito de lasanha. E eu falei, vou pegar um pedaço. E aí deu R$ 9. E aí eu sabia que eu não podia pagar, olhei para aquela moça e falei, moça, eu não tô com tanta fome hoje. Será que você consegue cortar a lasanha pela metade? Na expectativa de que o preço abaixasse com o valor que eu tinha. E ela cortou e aí deu R$ 6. E aí eu entrei em desespero e falei, cara, e agora como é que eu vou pagar isso aqui? E nisso uma senhora vem, ela toca no meu ombro e ela diz, pode pedir o que você quiser, porque hoje quem banca o seu almoço sou eu. E aquilo me constrangeu demais. Eu falei, não precisa, senhora. Olha, me perdoa, eu não quero te incomodar nada disso. E ela falou, não, pode escolher quem banca o seu almoço, hoje sou eu. E como um bom cristão, cara, temente ao Senhor, eu fiz a coisa mais óbvia que eu poderia ter feito, que foi, obviamente, recusar. E aí eu simplesmente fui até uma prateleira, peguei um pacote de uma bolacha genérica lá e fui para a faculdade. E aí eu fui murmurando e lamentando, eu falei, Senhor, o Senhor disse que ia me sustentar, e eu tô aqui, passando fome, quase que passando necessidade. Como é que o Senhor disse que vai cuidar de mim? E eu tô sem dinheiro, sem nada, por favor, fala comigo e tal. E o Espírito Santo falou no meu coração, e ele me lembrou, ele falou, olha, eu disse que cuidaria de você. E no dia de hoje, eu levei provisão para você, só que você rejeitou. Eu espero que você não rejeite a provisão de amanhã. E aí eu entendi que naquele dia o Senhor levou uma pessoa para trazer alimento para mim. E deixa eu te contar, não foi a última vez que eu comi em um lugar com as pessoas pagando para mim. O Senhor foi gerando cada vez mais fé para que eu vivesse sobrenatural, para que eu pudesse contar os testemunhos de novo. Mas a fé em si, ela não é fácil, mas ela é necessária para quem é cristão. E aí talvez você está se perguntando, tá, como é que eu consigo então viver a fé na prática? 3 práticas bem simples. A primeira delas é, pare de tentar se salvar sozinho. Então, a sua salvação, ela não depende daquilo que você faz, mas de quem que você confia. Vou repetir para você, a sua salvação, ela não depende daquilo que você faz, ela depende de quem você confia. Então, se você nasceu de novo, se arrependeu, você aceitou Jesus como seu Salvador, você crê que Ele é o autor e consumador da sua fé, você não precisa ficar tentando pagar indulgências para entrar no reino de Deus. Você já faz parte de tudo isso. Agora é crer e viver como você está crendo. A segunda prática é coloque a sua fé em ação. Então, a fé que ela é verdadeira, ela transforma os corações. Então, exercite a sua fé. Ore e peça ao Senhor para que Ele te dê direção a partir do Espírito Santo. Ora e peça ao Senhor para que Ele provoque em você coragem para fazer pequenas ou grandes coisas. A verdade é que nós conseguimos gerar testemunho, mas nós não gostamos de passar pelo processo de gerar testemunho. E o processo exige de nós fé. É muito fácil eu contar um testemunho, mas esse processo existe uma confiança. Então, pratique a sua fé nas pequenas coisas. Você quer casar?
Cara, marca a data do casamento. Pô, você acredita que você vai conseguir ter uma família? Então, procure alguém, mas seja alguém que é usado por Deus. Tome passo. Você quer, cara, trocar de carro? Ok. Então, comece a pilotar um carrinho de mão. Faça a carteira de habilitação. Mas tenha fé que o Senhor, Ele vai abrir portas. Quando você honra alguns princípios, esse princípio Ele te honra. Mas quando você quebra princípios e valores, os mesmos princípios quebram você. Então, eu já quebrei muitos princípios e esses princípios me quebraram. Mas hoje, se eu colho muitas bênçãos, é porque lá atrás eu plantei muitas bênçãos. Eu tenho no meu carro, na minha casa, alguns post-its pela casa. E quando eu vou para um lugar, eu declaro, Senhor, esse lugar será meu. Eu faço parte disso aqui. O reino de Deus chegou nesse lugar. Eu estou agindo com fé. Eu não estou apenas agindo no mundo físico, mas eu estou agindo com fé e obediência no mundo espiritual. E o terceiro tópico, e o mais importante, é descubra a paz no meio dessa justificação. Então, você não precisa carregar a culpa, mas você precisa aprender que Jesus já pagou o preço por você. Então, pare de sacrificar a si mesmo. Nossa, eu vou orar porque eu preciso viver uma vida em santidade. Amém. Mas orar só porque você está pagando uma penitência é que nem subir escada de joelho, porque você está querendo cumprir uma promessa que você fez. Cara, o Senhor não precisa desse tipo de indulgência. O Senhor só precisa de um coração devoto a Ele. Então, se você viver com o coração devoto, com fé, acreditando que Ele é o que Ele diz que é e o que a sua palavra diz, você terá uma vida sobrenatural. E não é a vida mais fácil, brother. Vou te falar a verdade, não é a mais fácil. Mas é a vida que vale a pena. Então, eu vou ter muita fé que você vai pegar esse episódio, você vai compartilhar com um monte de gente. E nós vamos testemunhar as coisas que nós estamos fazendo através da nossa fé no Espírito Santo e no Senhor. Manda esse episódio para alguém. Comenta aqui o que você fez essa semana que gerou testemunho. E, por favor, curte esse episódio porque a plataforma entende que isso aqui é muito bom. Valeu, até semana que vem.